Fico muito contente por ouvir estas palavras da irmã Leonor, porque para mim também é uma pessoa por quem tenho uma estima muito grande, um amor muito grande aqui no meu coração. Uma pessoa que me deu um amparo muito grande. Eu, ao que chegar, antes de preparar a palestra, pensei o que é que havia de dizer. Muitas coisas vieram à minha mente. Preparei mais ou menos uns tópicos para vir aqui falar convosco. O Luís, ao chegar aqui, perguntou qual era o tema. Qual era o tema? Eu não preparei o tema, não fiz um título para a palestra. Agora chamei-lhe ao tema, depois da pergunta do Luís, o que nos traz ao Centro Espírita. Eu considero muito importante percebermos o que é que nos traz aqui. E todos nós temos características diferentes, mas no fundo o que nos traz aqui não é muito diferente uns dos outros. Mas ao ouvir aqui a oração, ao ouvir aqui, hoje lembramos o Dia da Família. Não há dúvida. A mim o que me trouxe aqui, ainda que o que eu vá dizer a seguir é um pouco diferente, o que me trouxe aqui foi a família. Para mim, a família é aquilo que é de mais importante que nós temos. Um dia, num centro espírita, na altura, eu estava na faculdade, no Porto, e frequentava o Núcleo Espírita Cristã, na Rua de Santa Catarina, não sei se ainda antes do ano 2000, penso eu. E um médium, na altura, me disse: a tua missão é a família. E realmente a minha missão era a família. Era apoiar a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, em especial o meu irmão gêmeo, por quem eu tenho, ou tinha, ou continuo a ter um carinho e um amor muito grande. Aliás, de tal forma que o nosso amor, o amor que eu tinha por ele, e presumo que dele por mim, era grande, que nós falávamos, um falava, o outro terminava a frase. Um pensava, quer dizer, as frases eram completadas de um pelo outro, não é? Nós crescemos juntos. Aliás, dizem que mesmo que que nós nascemos e lidamos uns com os outros para fazer evoluir em nós o amor. Muitas vezes nós temos quesílias uns com os outros e nas nossas existências terrenas, ou vidas terrenas, nós cometemos alguns erros e ferimos alguns irmãos. Às vezes depois, na espiritualidade, pedimos a oportunidade de resgate para com aqueles a quem ferimos. Não sei se por aí foi essa a relação com o meu irmão. Há dias ouvi uma palestrante dizer algo diferente, que nós devemos ver assim. Nós não devemos ver que ao estarmos a ajudar o outro, estamos a expiar um erro. Era uma médium brasileira e ela até, inclusive, dizia a outra pessoa que atrás tinha um espírito que estava a transmitir e que dizia assim, pensa antes assim, o Pai do Céu permitiu que você fosse um anjo que estivesse ao lado daquela pessoa para ajudar. Bem, não sei se é assim, se não no meu caso. Não sei se é expiação, se é por amor, mas o que é certo é que a família, para mim, foi algo muito importante. Passei uma fase muito boa da minha vida. Eu vinha também vinha a ponderar não falar em casos particulares a meu respeito, mas vou falar. Até porque quero falar também da irmã Leonor. Aliás, eu já não vinha aqui a este centro espírita há algum tempo. Eu comecei a frequentar este centro espírita em 2023. Em 2003, peço desculpa. Em 2003. E nessa altura ainda estava na faculdade. Foi a primeira vez que aqui vinha. Um dia disse-lhe que não, mas foi. E no ano a seguir, mas ainda não frequentava efetivamente este centro. Vim cá 2 vezes. Depois passei a frequentar efetivamente quando estava na Ordem dos Advogados e aí sim, a partir daí a irmã Leonor foi, digamos, a minha tábua de salvação que me puxou de um buraco muito complicado. Digo eu, pelo menos a meu ver. E direi o seguinte, porque é a família e por causa disso é que eu estou a falar destas questões. Certo dia eu estava no Monte Formoso, que era o local onde era o nosso centro,
E digamos, fez a palestra, depois a irmã Leonor, no fim, foi dar o passo, incorporada, e foi transmitir mensagens, pronto, como muitas vezes faz aqui, não é? Que eu já vim aqui também fazer, e fazia naquele tempo também, não é? E o Espírito, volta e meia, os Espíritos também beneficiavam com algumas palavras que ficam na minha memória para sempre. E então, eu nessa altura tinha decidido, a minha vida estava muito complicada, estava a passar um momento em que as minhas forças estavam a exaurir, e eu decidi assim, a minha família residia em Braga, e eu estudava no Porto, e nesta altura já estava na ordem aqui em Coimbra, e eu tinha tomado a decisão, eu não volto a Braga, não aguento mais. E o Espírito disse-me assim, disse algo que tu tens que, tu comprometeste, tu assumiste um compromisso, tens que ir, algo assim, já não me recordo em concreto, mas foi algo assim, e eu interpretei, efetivamente, a minha missão é a família, e eu devo dizer, eu dou graças a Deus, e a esse Espírito que eu, a minha evidência não permite ver, nem eu tenho capacidade de o ouvir, mas certamente ele ouve para mim, e eu agradeço tremendamente essas palavras, porque foi o que me permitiu continuar ao lado do meu irmão, até ele partir para a espiritualidade. É certo que para mim foi uma dor enorme a sua partida, mas ao meu lado tiveram várias pessoas, mas acima de tudo esteve a irmã Leonor. E eu, como no dia em que a irmã Leonor fez 70 anos, eu já cá não vinha há muito tempo e fui convidado pela Tirsa para vir. Fiquei muito contente e vim fazer a oração de abertura, como este nosso irmão fez. Ao fazer a oração de abertura não tive muita oportunidade para falar, embora eu quisesse falar, sentia a intuição para fazer outro tipo de oração, mas por outro lado fazia um esforço para dizer o que queria. E agora vou aproveitar de certa forma para dizer. E a irmã Leonor, nessa fase, eu tive que ver o corpo do meu irmão, reconhecer o corpo do meu irmão na morgue. Foi algo para mim, me causou um sofrimento muito grande. Eu acho que nem bem estava a acreditar que o meu irmão tinha partido para a espiritualidade. E eu fui o caminho dentro da morgue, já não sei qual o tempo que aquilo durou, ao telefone com a irmã Leonor sempre, com ela a parar, a dar-me incentivo, falarmos, não é? Foi para mim algo muito interessante e pronto, de muito carinho, de muito afeto, não é? Mas não foi só aí. A missão era a família, não é? A família é aquilo que é importante. E então eu continuei na minha missão, mas eu continuei amparado por outras pessoas. Não foi só a irmã Leonor que me amparou. No Porto eu tive outra pessoa que me amparou, outra dirigente espírita, a Fatinha, do grupo da Associação Espírita Bezerra de Menezes. Em Braga tive outra pessoa que não é também do meu coração, mas também me deu um grande apoio, que é a Carmo, que é para mim uma tia do coração, não é? Eu obviamente tenho a minha mãe, mas no fundo eu tenho muitas mães, é o que eu digo, e a irmã Leonor foi outra dessas mães que me apoiou, não só nessas fases. Iria mais à frente dizer algo mais, mas de certa forma às vezes o meu raciocínio também me foge e eu vou voltar um bocadinho aqui para a palestra, ou se calhar começar a palestra. A irmã Leonor disse-me que eu tinha 35 minutos para fazer a palestra. Eu devo dizer que hoje eu comecei a dar palestras no Porto, no Centro Espírita do Porto. Depois vim para aqui, para o Centro Espírita de Coimbra, e no início não estive a dar palestras, estive a aprender a dar o passo, e a dada altura, num certo dia, eu estava a ligar no Monte Formoso o rádio, e para pôr a música, aquela música inicial que a gente ouve, não havia esta aparelhagem enorme que aqui está, com técnicos, de certeza, aí um engenheiro da eletrotécnica a pôr isto a funcionar a sério. Mas então eu fui ligar ao rádio e então a irmã Leonor disse-me assim, olha, preciso que o Vasco dê a palestra. Eu não tinha nada preparado, já não dava palestra há não sei quantos anos, o que é que eu vou fazer aqui? Mas a irmã disse assim, mas é que eu preciso que dê a palestra, preciso dessa energia para o ajudar. Foi o que ela me disse. E então, pronto, lá vou dar a palestra, seja lá o que Deus quiser.
Pronto, não sei se correu bem, se não. O que é certo é que também ninguém se queixou muito e a palestra foi dada. Pronto, e comecei a dar palestras. Pronto, foi bom retomar. Mas agora, no fundo, eu tive um centro depois. Fui-me embora daqui de Coimbra, ver se desculpe mais ou menos, há cerca de, sei lá, 14, 15 anos, 16 anos atrás, talvez, e tive um centro aberto em Tomar. O centro funcionou cerca de 10, 11 anos, talvez, ou 12, não sei, talvez 10, eu penso que 10, mas já me tiveram a dizer 12, hoje que vinha no carro para cá, vinha-me a falar 11, 12, não sei, não me recordo exatamente. Um centro onde eu adquiri outra experiência, que me deu, claro, muito prazer em lá trabalhar. O certo é que a casa fechou. A casa fechou, mas o centro manteve-se, embora de outra forma. Nós continuamos a realizar os trabalhos mediúnicos e continuamos a fazer o Evangelho à moda do Evangelho no lar, não é? Ou seja, deixamos de ter o trabalho público de palestras. Isto para dizer que eu já não dou palestras há cerca de 6 anos. Portanto, eu neste momento já não estou habituado a dar palestras e venho até com algum receio de dar e muito menos de controlar o tempo. O tempo então é que eu perdi completamente a noção como é que se controla o tempo. Então o que é que eu vinha procurar dizer na palestra? Vinha falar do que é que nos traz ao Centro Espírita. E agora posso começar, tenho os 35 minutos. Muito obrigado, meu Leonor. E então, o que é que nos traz? Para mim, e por aquilo que eu tenho ouvido e aprendido, há 2 coisas que nos trazem ao Centro Espírita. Por um lado, há pessoas que têm realmente um amor enorme para dar aos outros e têm uma vontade de aprender, uma vontade de ajudar o próximo. São poucas. Que começam a frequentar o Centro Espírita pelo amor, não é? Normalmente nós vimos pelo sofrimento e pela dor. É certo. Eu vou dizer, eu vim pelas 2 coisas. Por um lado eu queria ajudar muito o meu irmão. Por outro lado eu também tinha a mediunidade. E a mediunidade, quando ela começa a desabrochar, é um pouco complicada, não é? A gente tem algum receio, tem medo até, muitas vezes, porque às vezes vemos os espíritos, ou vemos umas luzinhas e ficamos um bocado aflitos. E agora estou a falar mais à vontade, porque ouvi a irmã Leonor falar na televisão e a contar estas coisas, portanto já estou muito mais descontraído para falar sobre isto. Portanto, é verdade, nós vimos muitas vezes pelo sofrimento. E o sofrimento, de qual é a origem dessas dores que nós temos, desses problemas que nós temos? Vejamos, Deus é amor, não é? Deus é o nosso Pai. Deus é, como diz o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, não é? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não é? Portanto, Deus é o nosso Criador, porque Ele é a causa primária das coisas, assim como as coisas também de nós. Nós somos criados por Ele, somos suas criaturas. E nós amamos imensamente os nossos filhos, vamos lá, não é verdade? Amamos os nossos filhos. Se nós os amamos, um ser imensamente bom, justo, então como é que Ele ama os seus filhos? De uma forma imensurável, não é? Nós não somos capazes de avaliar isso. Portanto, Ele não nos vai provocar dores ou sofrimentos só porque lhe apetece. Não. Quando nós somos criados, ou fomos criados como espíritos, fomos colocados num determinado planeta, não sei se neste ou noutro, admito que noutro, fruto do estado em que este planeta agora... digamos, em que este planeta possui. Vivemos numa fase de planeta de provas e expiações, ainda que, digamos, à beira de uma fronteira, de entrarmos no mundo da regeneração, que eu estou ansioso por ver começar, mas pronto, temos que aguardar pacientemente. E então, as dores por que a gente passa podem ser de dois níveis, ou de 2 vertentes. Das 2, uma. Ou elas são dores que nós
temos e que temos consciência de que tem a sua origem na nossa vida, nomeadamente se eu andar à chuva, molhar, não tiver cuidado com a minha saúde, vou ficar constipado, vou apanhar uma gripe, não é? Aí eu não tenho dúvidas do que é que está na origem do meu problema. Se eu enverdar por determinado tipo de negócios arriscados, ou se eu meter num casino a gastar dinheiro, não é? Eu vou saber qual é a origem dos meus problemas económicos, não é? Agora, há outro tipo de problemas que nós não conseguimos ver a sua razão. E nós sabemos, no Espiritismo, nós conhecemos a lei de causa e efeito, nós sabemos que tudo o que fazemos de bom volta para nós, não é? Mas também sabemos que se nós semearmos, nós temos o livre-arbítrio, não é? Fazemos aquilo que nós entendemos. Nós tomamos a decisão se queremos fazer o bem, se não queremos fazer o bem. Mas nós todos temos consciência do que é o bem. Todos temos consciência. Isso Deus não falha. E isso está na nossa mente, em todos nós. Sabemos o que é certo e o que é errado. É certo pelo caminho. Nós fazemos muitas coisas erradas, outras boas. E no nosso dia-a-dia há muitas coisas que nos acontecem menos boas. E eu relembrando aquelas que passei, que aqui vos transmiti de forma um pouco genérica, para não ser muito concreto no assunto, até por uma questão da minha privacidade, e para não vos maçar, porque todos têm os vossos problemas, cada um tem os seus, não quero maçar os outros com os meus, mas quero usá-lo como um incentivo, porque eu também passei uma fase, como todos passamos, a irmã Leonor também, e eu agora sinto-me à vontade para falar, e falo. Os problemas que nós temos, que não sabemos a sua origem, eles estão lá atrás. Estão de outras existências anteriores. Nós trazemos o nosso fardo de acertos para fazer. Um dia, e à guisa desta reflexão, eu lembro-me de a irmã Leonor me ter convidado para ir, para fazer parte de uma lista candidata à Federação Espírita Portuguesa. Eu, na altura, era um jovem advogado, muito preocupado com o direito e com o rigor, saber as coisinhas todas, não caía a lado nenhum, saí com tudo bem preparadinho, e então lá levei os documentos todos para ir à reunião, lá levei, e foi interessante porque até os usei, mostrei lá ao presidente, que criou-se lá uma situação um bocado desagradável, mas pronto, os documentos lá estavam, e o que é certo é que dizia-me, eu não tinha centro espírita, a irmã Leonor apresentou-me ao irmão Fernando, apresentou-me um senhor que era dirigente do Centro Espírita de Poiares. E eu estava em representação do Centro Espírita de Poiares. Aliás, inclusive, esse senhor é que me levou, eu ia no carro dele, e ele disse-me uma coisa muito interessante, que foi, no fim daquela confusão que lá houve, que no fundo não foi confusão, foi um esclarecimento de algo que ele estava, algo dúbio, e ele disse-me assim, você não se sinta aqui confuso com isto é mais que natural. Os espíritas, ou muitos destes dirigentes espíritas, são os homens da Inquisição. São os homens que cometeram erros. Foram as palavras dele. E esses erros da Inquisição estão-se a pagar agora. Por isso é que há alguns médiuns a sofrer certos problemas, certas dores. Mas isso é só um exemplo. Falei desse, não poderia ter falado muitos outros. Não há problemas que venham à nossa porta por acaso. Agora, também direi o seguinte, nós não temos um karma como defendem os hindus, os indianos, não defendemos os orientais, nós não acreditamos na existência de um karma exigente ou de tal forma rígido que impeça de mudar a consequência do nosso futuro. Aliás, ainda há dias ouvi Divaldo a falar sobre isso e ele dizia precisamente isso e dizia mais, dizia que nós temos efetivamente a consequência dos nossos atos e sofremos a consequência dos nossos atos. No entanto, pelo bem que a gente faz, nós amenizamos o sofrimento porque vamos passar.
É interessante, é diferente. Há uns anos atrás, eu ouvi uma história, ou li, já não me recordo, e eu nas minhas palestras contava muitas vezes essa história. É relativa a este assunto. É a história de um senhor, cujo nome agora não me recordo, que era membro de um centro espírita no Brasil. E era um trabalhador até muito, muito querido pelas pessoas que frequentavam o centro espírita. Ele ajudava as pessoas. E a certa altura, o senhor, por um motivo qualquer, num trabalho que estava a realizar, perdeu uma mão. E as pessoas ficaram indignadas com aquilo. Como é que é possível este senhor ter perdido uma mão? E então lá perguntaram ao dirigente espírita, e a dirigente conseguiu obter a informação através da sua mediunidade do que é que sucedeu a esse irmão. E então os espíritos explicaram que esse irmão, numa existência anterior, ele tinha sido um empresário que não tinha grande preocupação com os seus trabalhadores. E então, em certo dia, um dos seus trabalhadores, numa máquina que ele lá tinha feito para o trabalho ser mais rápido, perdeu um braço. Então ele, no plano espiritual, pediu ao Pai do Céu, ao nosso Criador, pediu para passar por essa expiação, por essa prova. Porque o que é que acontece quando nós partimos para o plano espiritual? Nós não atingimos a inteligência suprema. Nós temos a nossa consciência aqui no plano físico, e a consciência pesa-nos quando cometemos erros. Pesa-nos porque o saber, o bem e o mal está cá. Agora, nós temos uma facilidade muito grande. Eu vou ver televisão, vou pombar, vou descontrair, e afastamos o problema da consciência. No plano espiritual não é assim. No plano espiritual, nós não temos, digamos, essas fugas. Nós somos mais um espelho, somos mais transparentes. E a consciência acusa-nos de uma forma muito maior. E então nós, quantas vezes, até chorando, pedimos ao Pai: ajuda-me, Pai, deixa-me, que eu sofra aquilo que fiz o outro sofrer, para que eu alivie a minha consciência e permita até que eu consiga recompor nele o dano que lhe causei. Nós pedimos isso. E então esse irmão também pediu. Esse irmão do centro espírita pediu para vir para perder um braço. E então o que os dirigentes espíritas lhe disseram, os mentores espirituais, disseram foi que, tendo em conta o trabalho do amor que ele fez, o trabalho de dedicação naquela casa espírita, portanto realizado por ele, ele já não tinha necessidade de perder o braço. E então, para o alívio da sua consciência espiritual, ele perdeu a mão. Vejam bem, Deus é infinitamente justo e bom. Deus não nos faz perder uma mão só porque sim. Não, nós perdemos uma mão ou um dedo, ou o que quer que seja, ou passamos por um problema de ter um acidente, ou isto, porque temos necessidade de um resgate, de um acerto, de aliviar a nossa consciência espiritual, de fazer o nosso... Para que, chegado ao plano espiritual, tenhamos um padrão vibratório mais elevado, para poder, inclusive, seguir para planos maiores, para planos melhores. Não sei como é que está o meu tempo, já passei uns 5 ou 10 minutos. E então, queria ainda dizer... para fundamentar isto que eu disse, eu tomei aqui umas notas, até porque estava bastante receoso se iria ou não falhar aqui com o tempo, ou se me ia esquecer de alguma coisa. E então tomei aqui nota de duas expressões dos evangelistas, e então de Lucas e de João. A primeira diz, de Lucas, que, portanto, palavras preferidas por Jesus: nem um fio da cabeça nos cai sem que o Pai o saiba. Portanto, isso foi Jesus que disse. Jesus é o nosso governador, é o governador do nosso planeta. Jesus é o criador do planeta Terra, é quem dirige, é o nosso irmão maior, é o nosso irmão mais velho, é aquele a quem a gente estende o pensamento e diz: oh, meu irmão, ajuda-me, Senhor Jesus, dá-me a tua mão. Não é? Ele
que veio, se fez pequenino, apesar da sua grandeza para nascer na terra, não é verdade? Transmitiu estes ensinamentos e muitos outros. Outra expressão, a vontade, e esta ouvi Francisco Xavier dizer, claro, ouvi na internet, não é? Porque não tive o privilégio de conviver com ele, e dizia, a vontade de Jesus jamais nos levará onde a sua graça não possa nos sustentar. Ou seja, nenhum problema que a gente tem por acaso, e mais, está lá a mão amiga para nos ajudar. E a divindade trabalha de muitas formas. A ajuda chega até nós por muitos meios, inclusive através da irmã Leonor. E agora outro exemplo que eu queria falar, mas ainda há pouco me esqueci, num determinado dia. Aliás, eu tenho uma grande estima pela irmã Leonor, mas a irmã Leonor, a dada altura, já estava farta de maturar e já não me atendia ao telefone. Porque é verdade, eu tornei-me, digamos, uma pessoa muito maçadora, não é? Não tenho a menor dúvida. Pronto. E então, antes que me esqueça para dizer aquilo que aconteceu, nós estávamos na cabine do gabinete da irmã Leonor, onde faz o atendimento fraterno, e estava a passar na altura por um problema, pelo facto da minha mãe ter sido hospitalizada. Foi quando quando os meus problemas surgiram. E eu estava com algum desconforto e não queria que ela lá estivesse, queria que ela saísse dali e até estava com alguma vontade de a tirar dali, inclusive usando os meios processuais, porque tinha esse conhecimento à mão. E então a irmã Leonor fez uma coisa que me surpreendeu. Pegou no telefone e ligou para o hospital para saber como é que as coisas estavam. Então, mas agora vou-lhe atender no hospital a esta hora. Atenderam e disseram, então a irmã Leonor explicaram-lhe a situação e eu vou lá ouvir aquilo. Pronto, muito bem. Depois, de repente, incorpora o espírito da irmã Leonor, assim, com uma voz assim mais grossa, e diz assim, então tu achas que nós não vamos tratar bem da tua mãe? E eu, pronto, já estou descansado. O problema está resolvido, já não tive mais preocupações com isso. Portanto, eu fiquei muito contente com a oração, porque não há dúvida, a família é das coisas que mais tenho estima e que me faz viver. E a família não é só a família do corpo físico, é a família espiritual, é o conjunto de pessoas com quem nós temos uma afinidade, com quem nós nos sentimos bem, que nós sentimos que podemos ajudar e que, se precisarem, nós vamos até elas, e também aquelas que, se precisarem, que nos virem aflitos, nós sabemos que vêm até nós. Pronto. E eu estas palavras de gratidão à irmã Leonor queria-lhes ter dito no dia dos anos dela, mas infelizmente a oração só não me permitia. Portanto, olha, aproveitei agora. Mas ainda não acabei. Não sei se o meu tempo já está a terminar. Já está a acabar. Tinha aqui só tenho aqui mais uns tópicos. Ainda tenho uns tópicos valentes. Não sei, diga lá, irmã Leonor, se o meu tempo está esgotado. Mais 10 minutos. Pronto, então muito rápido. Só para dizer o seguinte. Quando eu estava na faculdade, perante a situação complicada que eu sentia que estava a viver, e que estava a viver efetivamente. Olha, e é muito bom usá-la agora como exemplo, porque também acho que também adquirir alguns créditos com isso. Bem, mas pronto, logo se vê. Mas vou dizer, durante aquele período, eu ouvi um dirigente espírita, um fundador espírita dessa tal casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, ela chamava-se Lucídio. Ele era brasileiro e já tinha regressado para o Brasil. Entretanto, tinha voltado lá e ele perguntou-me um dia falou-me de uma história que era a história do burro. E eu, mas eu não conheço essa história. Ele ficou muito surpreendido por eu não conhecer. E então ele contou-me essa história, e essa história para mim tem uma grande força. E eu imprimi a história, eu tinha a minha cama encostada à parede, e por cima da cama eu imprimi a história e colei-a na parede, para eu todos os dias de manhã acordar e ler a história.
E quando eu sentisse alguma necessidade ou alguma preocupação maior, ou que não ia conseguir vencer a situação, porque estava a viver, eu ler a história. E essa história eu vou contá-la. Muitos de vocês conhecem, se calhar alguém não a conhece, aqueles que iam às minhas palestras conhecem de certeza, porque eu já a disse muitas vezes. E a história do burro é assim. Um burro de um velho caiu num poço. O velho sabia que o burro também já não era novo. Pensou, vou pedir ajuda. Eu sozinho não consigo tirar o burro do poço. E então lá foi à aldeia, pediu aos homens que lá estavam, no café, ou digamos na taberna, pediu ajuda para virem ajudar a tirar o burro do poço. E ninguém quis ajudar. Então, mas o que é que eu hei de fazer? Então o burro já era velho, efetivamente, então ponderou. Vou antes entrar o burro. Assim o burro não sofre e pelo menos não vai causar depois mais problemas de foro da saúde pública. E então lá sugeriu, então, mas senhores, não se importam, então ajudam-me a enterrar o burro. E aí já uma série de pessoas se levantaram contentes, vamos enterrar o burro. Pegaram nas pás e lá foram enterrar o burro. Lá chegaram à borda do poço e viram o burro zorrava. E então eles pegaram com o pá, pegar na terra, tirar a terra para dentro do poço. Eu vi-se as pasadas de terra a cair e o burro zorrava, não é? Fazia lá aqueles barulhos próprios dele, a reclamar do que estava a acontecer, com certeza. E a dada altura, e ouviam-se as passadas de terra a cair, e a dada altura deixou de se ouvir o burro. Só se ouviam as passadas de terra a cair. O velho, o que é que aconteceu? Será que o burro já morreu? Lá foi olhar, espreitou, e o que é que ele viu? Fantástico. As pasadas de terra caíram, e o burro sacudia a terra, e a terra caiu no chão. Ele saltava para cima da terra. E então o velho não disse nada, deixa lá os homens enterrar o burro. E então os homens lá continuavam, as pasadas, e o burro lá a sacudir a terra. A dada altura a terra chegou cá acima, o burro, vendo-se livre, saltou por ali fora e desatou a andar. Fantástico, não é? Os problemas que nós temos são essa terra. São a terra que nos cai às costas. E foi com isto que eu venci. Foi com isto e não só. Foi com tudo isto que vos transmiti, com todas as pessoas que me ajudaram. Foram muitas. Mas esta história, para mim, deu-me uma força grande, porque traz aqui um grande ensinamento, não é? Os problemas que nós temos são a nossa forma de nos libertarmos. São o que nos dá, digamos, o que nos permite não só espiar os nossos erros antigos, mas também catapultar-nos para planos maiores. Porque é vencendo as nossas provas que nós nos tornamos melhores e que nós evoluímos. E pronto, acho que juntei os meus 10 minutos. Não sei. Obrigado.